Shalom, irmãos, novamente, os irmãos que estão online, glória a Deus. As misericórdias do Senhor são motivo de não sermos consumidos, E nós sabemos que estamos aqui nessa manhã pelas misericórdias do Senhor. O Senhor nos permitiu estarmos aqui, Então, irmãos, posição de soldado aí, vamos ficar em pé e marchar de joelhos, Porque é isso que o Senhor orienta, Temos que marchar como atalaias de joelhos. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por essa semana maravilhosa. Apesar das lutas, o Senhor continua sendo o mesmo. Ele não te desampara, não. Ele continua contigo, viu? Então, Senhor Deus, muito obrigada por essa manhã, obrigada por essa maratona de oração, obrigada, Senhor, pela tua igreja, obrigada, Senhor, pela liderança dessa igreja, que tem aberto as portas para um propósito de oração, porque nós sabemos que é chegada a última hora, Senhor, e nós sabemos, alamassuri cante o idecai, que o noivo vai vir buscar a igreja, e nós estamos aqui, Senhor, neste propósito, clamando, Maranata, Senhor, Maranata, Jesus, vem, Rei da Glória. Senhor, nós entregamos esta maratona em tuas mãos, todos os pedidos que foram feitos durante esta semana, segundo a tua vontade, e nós declaramos, venha o teu reino, seja feita mesmo a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nos perdoa, papai, por todas as falhas, tudo aquilo que falamos que te entristeceu, gera em nós, Senhor, Senhor, coração, Pai, rendido a ti, um coração igual ao teu, arrependimento genuíno, Senhor, para que nós estejamos como as noivas ali prudentes, que quando o Senhor veio, elas estavam preparadas, adornadas, Pai. Tira de nós toda a confusão, tira de nós toda a perturbação, tira de nós toda a malignidade. Arabashuri cante o idecai, derrama, Senhor, e anda lamassuri cante o i, a tua unção sobre os lares, sobre as famílias, sobre os povos, nações, povos perseguidos, Senhor. Visita o socorro, envia o socorro, envia provisão, visita as famílias enlutadas, Senhor, traz a tua paz na vida dos teus filhos, a paz que excede todo entendimento, meu Pai. Nós selamos, papai, todas as orações que foram feitas essa semana, porque a tua palavra diz que o que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Se pedirmos algo segundo a tua vontade, o Senhor nos concederá. Senhor, continua falando conosco, papai. Senhor, santifica a nossa mente, Pai. Santifica o nosso coração, santifica os nossos ouvidos, santifica os nossos olhos, santifica a nossa boca, santifica os sentimentos, Pai. E que o bom pastor tenha total liberdade para falar, para ministrar. Senhor, não permita que eu fale nada daquilo que vem de mim, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem preparado nesta manhã para as nossas vidas, papai. Nós dizemos, eis-nos aqui, Pai, e obrigada, Jesus, porque já sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa e fica conosco, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor sempre queima no meu coração, porque a sexta-feira é testemunho, É separado para testemunhos, E é bênção, não é? É bênção a gente testificar. E uma coisa que eu aprendi, amados, é que assim, independente se já está acontecendo ou não, eu testifico, porque é pela fé, não é? Então tem coisas que eu já vou falando, Senhor, já estou enxergando minha família lá, está aquele salvo, não é? E uma coisa que o Senhor sempre queima às sextas, é sempre a gente cantar.
Porque em meio à dificuldade, irmãos, o momento onde Deus mais vai te provar e mais vai olhar, é na hora da dificuldade, porque é fácil a gente cantar, quando a gente está lá na bonança, oh glória, não é? Mas, quando você está passando pela prova estreita, é a hora que Deus quer ver onde está teu coração, não é? Então, tem uma palavra que ela fala que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, irmãos, nós temos que viver pela fé, não é pela circunstância. Vou contar depois um texto. Irmãos, tem um monte de testemunho dessa semana, mas vou contar pouquinho, porque eu quero ouvir os irmãos também daqui a pouco. Mas, irmãos, tem um louvor que fala assim, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você está comigo e com o Senhor, com esse posicionamento? Porque Jesus ali estava sendo o quê? Afrontado, humilhado, santo. Ele é santo, mas ele estava passando ali pelo quê? Por maldito. Por maldito, porque a cruz, ela era separada para os malfeitores. Jesus, ele é malfeitor? Não. Mas ele, como cordeiro mudo, ele morreu por mim e por você. Este é o Deus que nós servimos. Ali, naquele momento, ele ainda não estava reinando com o Pai. Não, ele estava passando por um processo. Mas ele continuou sendo Deus. E se Cristo habita em nós, nós somos mais do que vencedores nele. Então, qual é o nosso posicionamento, né? Essa manhã, como eu disse, eu estava orando ali, o Senhor já tinha me dado uma palavra durante a semana, e aí na madrugada só veio a confirmação, né? Falando dos finais. A gente está vivendo o final dos tempos, né? A gente está vivendo, a gente sabe disso, né? E a palavra que o Senhor colocou durante toda a semana, normalmente quando eu chego no último dia, o Senhor muda e fala, não, vamos ministrar agora, mas eu creio que o Senhor tem muito a falar conosco nessa palavra, porque realmente Ele me direcionou para esse caminho, eu orando durante a semana. Hoje na madrugada eu falei, Senhor, é isso mesmo? Porque a gente tem temor a Deus. Temor não é medo, mas a gente não quer usar a Deus. Tem muitos homens usando a Deus nos dias de hoje. A gente quer ser usado por Deus. Somos instrumentos. Ele é que é o dono da obra, não é a gente não, né? Então, abre sua Bíblia aí, quem trouxe Bíblia, em Mateus 26. Deus abençoe, Dani. Obrigada, viu, Adriano? Deus abençoe grandemente. Então, Mateus 26, no versículo 41, diz assim, amados. Eu vou ler 40 até o 43, né? Diz assim, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Achou-os como, irmãos? Dormindo. Misericórdia, Jesus. E disse a Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo. Quem orou de novo? Jesus, né? Enfatizando a importância da vigilância e da oração. Orou de novo. Então ele foi lá, repreendeu os discípulos, não é? Epa, e aí? Vocês têm que estar aqui vigiando. E voltou a orar. Não se distraia. Não se distraia. Muitas vezes a gente está num propósito e a gente sai muito rápido do propósito. E por que Jesus começou falando vigiai? Porque às vezes o crente, ele ora, jejua, 500 anos, mas não vigia. Eu tenho que estar em constante vigilância, não é? O atalaia, ele fica onde ali? Na torre de vigia, não é? E ele faz o quê? Ele dorme? Ele não pode dormir, porque se ele dormir tem um ataque, não é? Ali naquele lugar. Então ele tem que estar vigiando. Assim é a vida do crente, irmãos. O crente acorda, ele já não vigia, já começa a falar um monte de besteira com a boca dele, já amaldiçoa a família, a nação. A gente tem que vigiar, irmãos. Vigia com a tua boca, com os teus olhos, com os teus ouvidos, não é? E aí Jesus aqui, ele vai orar. Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça segundo a sua vontade. Aqui os irmãos bem sabem, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. E por isso que ele vai ao monte buscar o quê? Reforço, não é? Quando a gente está buscando a presença de Deus, a gente precisa de reforço. E se a gente vacilar, a gente morre espiritualmente falando, a nossa fé morre. Se a gente for se apartando da palavra de Deus, não é? Porque Deus não perdoa aquele que daqui a pouco começa a negar a Deus, não é? A apostasia nos leva a isso, não é? Isso não tem perdão, irmãos. Então nós temos que vigiar. Será que eu estou aqui, as minhas atitudes, aquilo que eu estou escolhendo está de acordo com a vontade de Deus? É o que Jesus fala aqui para Deus. Ele estava sofrendo ali as dores, o peso daquilo que ele ia ter que carregar. Ele já sabia que ele ia morrer por mim e por você, porque a palavra de Deus lá em Isaías 57:3 fala o quê? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, fala no plural, nós já fomos sarados. Então não foi de uma pessoa só, ele levou o peso de todos, e ele estava ali no momento de angústia, não é? Por isso que ele subiu, buscar na particularidade o Pai, conversar com o Pai, falar para o Pai aquilo que ele estava passando, e entender do Pai: Senhor, não estou aguentando, mas se for da tua vontade, amém, eu vou finalizar esse plano. Ou seja, irmãos, é emblemático aqui, na vida de Jesus, a vigilância, né? Por quê? A gente, quando está muitas vezes agitado, preocupado com as nossas situações, a gente fica sem vigiar. E aí a gente começa a falar: meu Deus, está acontecendo isso. Irmãos, eu não estou falando que você não tem que levar para Deus as suas questões. Não é isso que a gente está falando. Mas uma vez que você levou, você precisa descansar. Senão você está tirando de novo da mão de Deus. Não é? Nós temos que vigiar, porque vigiando, automaticamente eu consigo discernir a situação e, a partir daí, agir segundo a vontade de Deus. Então, o que Jesus fez? Ele subiu, ele foi lá, falou o que estava acontecendo ao Pai. Acha que o Pai não sabia? Sabia. Lógico que ele sabia, não é?
Porque os três eram um só. E continuam sendo. E se habita em nós, nós precisamos, irmãos, vigiar constantemente para que Satanás não roube aquilo que Deus te prometeu. E aí, continuando, né? No versículo 43, ele diz assim: e voltando, achou outra vez o que, irmãos? Jesus, misericórdia, dormindo. Como a gente dorme, né? É gostoso dormir, não é, irmãos? É óbvio que é gostoso, também gosto. Mas tem dia... Oi? Hã? Pedro, desculpa, achou-os dormindo. Achou-os dormindo. E aí, nós, muitas vezes, não queremos, quando Deus te acorda e fala: irmão, vai lá, vai, meu filho, vai orar. Você fala: ai, meu Deus, agora não. Mas de repente, tem um terremoto que está vindo e você escolheu dormir. E era exatamente o que ia acontecer na vida dos discípulos. O que aconteceu quando o plano começou a ser executado? Os discípulos ficaram intactos? Não. Começaram a temer, começaram a ficar preocupados. Ai, meu Deus, tanto que Jesus teve até que repreender Pedro em um determinado momento, porque ele estava contando o plano e Pedro está lá dormindo. Porque às vezes a gente não precisa estar com o olhinho fechado para estar dormindo. A gente está falando espiritualmente. O que Jesus queria trazer aqui era espiritualmente. Amados, tem 4 aspectos aqui que a gente precisa ressaltar sobre a vigilância. O primeiro aspecto, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só orar. O mais difícil é vigiar. Eu garanto isso para os irmãos. Não que oração não seja fácil orar. Até porque a oração não é uma oração padrão, tá? A gente tem mania de ir no nosso quarto e ficar: Senhor, e repete 500 vezes a mesma coisa. Não. A oração, ela deve ser ministrada pelo Espírito Santo no seu coração, aquilo que você deve orar. Porque nós pedimos mal. Quem não pede mal é o Espírito Santo, que já sabe, inclusive, tudo o que você precisa. Então, às vezes você vai para o seu quarto, ou você está caminhando, orando, e se o Espírito tem essa fluidez e liberdade, ele vai conduzir na sua vida aquilo que realmente você deve pedir. Às vezes, pode observar, às vezes eu oro aqui com algumas pessoas, e eu nem prefiro que a pessoa fale, né? Porque o Espírito vai conduzir. E às vezes você começa a orar, a pessoa pede uma coisa, você ora por outra, e depois você volta naquele pedido, não é? Porque o Espírito Santo sabe o que o Adriano precisa, não sou eu que sei. Às vezes ele fala: ai, mãe, eu preciso de uma porta de emprego. E o Espírito direciona para outro lado. Irmãos, vou contar o primeiro testemunho aqui. Ontem, porque assim, irmãos, ou a gente caminha pela fé, ou a gente vai quebrar a cara. Porque a fé, ela faz com que você agrade a Deus, tá? E eu trabalho com algumas questões, e recentemente o Senhor abriu uma oportunidade de um projeto. Só que a gente não vive de nós. Eu não vivo daquilo que eu faço, eu não vivo daquilo que eu quero, eu vivo daquilo que Deus traz para a minha vida, para que a partir daí eu passe a realizar aquilo que Ele quer. E ontem, fazendo uma entrevista com uma pessoa, estava a moça que é dona da empresa, e nós entramos naquele Zoom, o Senhor me conectou com essa moça, não a conhecia, não tinha ideia de quem era, mas Deus colocou: vai lá, chama aquela pessoa que muito tempo atrás eu conheci através de uma empresa de plano de saúde, uma coisa doida. E aí, esses dias o Senhor falou: procura o contato dessa mulher e entra em contato com ela. Pois bem, ontem nós fomos para a entrevista, e ali entrevistando, ela pedia algo, ela estava pedindo algo complementar, ela já trabalha. Então, na entrevista, ela estava certa de que ela estava indo para uma entrevista para quê? Para oportunidade complementar, até porque ela tinha o know-how para isso. Ela tinha a capacitação para isso. E, quando nós começamos, eu e a moça lá da empresa, a entrevistá-la, de repente começou um reteté. As coisas de Deus não tem nada a ver com a gente, né?
E Deus vira para aquela moça que estava procurando aquela porta e fala: não é isso que eu tenho para você agora. Você não precisa de uma outra porta. E aí Deus usa a vida daquela empresária para a vida daquela mulher, e a situação ela muda totalmente ali. Ela entrou achando que era algo e saiu recebendo outra coisa. Então, quando a gente vigia, Jesus, quando ele entrou ali, e ele começa a falar com o Pai, o foco dele era uma coisa. E, amados, ela saiu tão impactada. A gente estava ali desmoronando de chorar, porque Deus trouxe revelação daquilo que era realmente necessário para a vida daquela moça. Então, se você é um empresário, se você é dona de casa, seja o que for, amados, vigia. Busca em Deus, não no homem, aquilo que você necessita. A vigilância, ela é exatamente, é o primeiro aspecto, ela é a base para a oração eficaz, sabia? Porque se eu vigio, eu estou conectada em Deus. Eu estou vigiando, eu estou ouvindo a voz, porque a gente às vezes vai orar, e a gente fala. Quem mandou você falar alguma coisa? Espera um pouquinho. O Espírito Santo não habita em você? Vou contar outro testemunho. Essa semana, eu estava em casa, domingo. Essa semana, começa domingo. Domingo eu estava em casa, teve o culto aqui e tal, aí Deus falou para mim: olha, você vai em tal lugar. E aí eu falei: Jesus, e era para eu abençoar a vida de uma pessoa. A gente é muito egoísta, né? E eu estava lá, ouvindo a voz do Espírito Santo, e a primeira coisa, quando Deus fala para você em abençoar, pôr a mão no bolso, Jesus Cristo, né? Tem um escorpião, não tem? E aí eu falei: Senhor, mas como que eu vou fazer isso? O Senhor falou: vai e faz. E, irmãos, eu fiquei envergonhada depois, porque a gente retém muito, né? E quando eu cheguei lá para visitar a pessoa estava andando, os buracos do sapato da pessoa, eram uns buracos assim, tinha 3 buracos assim, ó, no sapato da pessoa, irmão também, né? E aí eu cheguei e falei: beleza, Senhor, vou fazer o que o Senhor está mandando, conta, o Senhor já sabe, né? E ele põe bem na hora do vermelho, viu, Dácio? Não é na hora que você está no azulzão, não. É fácil a gente abençoar alguém no azulzão, não é? E a gente passa a prova, viu, irmão? Não tem nada de errado, não. Porque eu sou disciplinada nessa coisa de gastar. Quando Deus manda, ok. Mas a gente tem que ser bom mordomo. Então eu não saio gastando, comprando. Até porque eu não preciso de muito, não. Eu preciso de Jesus. A gente precisa de Jesus, né? E aí eu fiz, obedeci. E aí, irmãos, fiz uma bênção. Meu Deus, só de ver a alegria ali da pessoa, eu falei: glória a Deus. Quando foi ontem, irmãos? Eu dei sapato, não foi? Ontem não, anteontem. Deus nunca faz menos, nunca. Você pede, Ele faz acima. Uma irmã que nem sabia da história, que não sabia de nada, e eu estou há uns meses querendo comprar um sapato baixinho, né? Porque eu caminho bastante, e a irmã não sabia. E eu estou lá numa reunião, a irmã fala: vem cá. Não é que a irmã me deu 2 sapatos? Ora labachuricante uide comassúbria. Oricante uide cai. Irmão, tenha os seus olhos no reino. Tenha os seus olhos no reino. Porque isso faz com que você seja eficaz nas suas orações, porque não é você quem escolhe, é o Senhor quem junto com você, em parceria, faz planos. E a vigilância, irmãos, ela te direciona exatamente o que você precisa. Um segundo aspecto, a vigilância, ela te ajuda a evitar a tentação. Porque se você está vigiando, você vai viver no Espírito. Não é? Maratona passada, mais um testemunho. Maratona passada, uma moça me mandou uma mensagem. Ela pediu para eu contar esse testemunho. E ela falou: irmã, a minha filha sumiu de casa. E ela estava desesperada. E a gente ficaria mesmo, não ficaria, gente? Se nosso filho sumir, meu Deus do céu, você não tem notícia.
E eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa. Acalma seu coração, viu? Porque Deus vai trazer sua filha e vai ser seu testemunho isso. Falei, calma, irmã, não fica agitada não. Os discípulos estavam o quê? Dormindo. E muitas vezes a gente está em pé dormindo. A gente está agitado. A gente está ali olhando para as dificuldades, quando na verdade o que Deus quer é que nós olhemos para Ele. E aí quando foi anteontem me manda mensagem a irmã. Irmã, preciso te contar, ela mora em Mairiporã, eu acho. Ela falou, eu não vou conseguir estar lá na maratona, mas a minha filha apareceu. Irmãos, quando ela acalmou o coração dela, quando ela entendeu que a nossa confiança, eu amo a vida da Dani, mas a minha confiança não está na vida da Dani. Eu não posso depender dela, eu tenho que depender de Deus. O pastor Rubem, né? Na quarta-feira, ele explorou aqui essa questão da dependência de Deus. Então, amados, não dependa de homens, dependa de Deus. Tem mais testemunhos aqui, hoje, que eu já ouvi de alguns irmãos, e assim, o nosso Deus, quando você depende dEle, você vive uma vida de testemunhos. Irmãos, não é tempo da igreja vacilar, não. O terceiro aspecto que a vigilância causa em nós, ela nos mantém o quê? Acabei de falar, focados em Deus. Focados em Deus. Irmãos, eu não sei o que cada irmão aqui está passando, mas Deus sabe. Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva. Na sexta-feira, minha netinha, ela dorme de sexta para sábado na minha casa. Começou a gente ali a preparar, eu comecei a preparar ela para dormir, de repente ela começou a gritar, vovó, meu ouvido, e ela gritava. Quando você está vigiando, você consegue discernir o que está acontecendo. Porque tem coisas que é uma enfermidade que veio, você vai buscar um recurso, porque Deus colocou os recursos aqui na terra. Mas tem coisas que Deus, Ele te dá o discernimento quando você está vigiando. E eu podia entrar em desespero ali, não é? Liguei para a mãe dela, falei, olha, está acontecendo isso. Mas no exato momento o Espírito Santo falou para mim, isso aí é seta. 31 de outubro, não é? A gente sabe bem o que acontece no mês de outubro. Não é só o dia 31. E eu já estava há dias em jejum. E ali eu falei, Mari, senta aqui. Peguei o azeite, ungi. Deu 5 minutos, amados. Aquela criança, os pais viram ela gritando, desesperada, tá? Não era um choro qualquer, não. Deu 5 minutos. Ela estava arrebatada. Dormiu, né? Arrebatada no sono. Já falaram a mulher. Não, ela estava dormindo. De manhã acordou, brincou o final de semana, veio para a igreja no domingo. Então, se a gente vigia, a gente está ali como atalaia. Espera aí, está vindo uma guerra agora? Estou preparado aqui com as armas. Se não, irmãos, a gente é pego de surpresa. Hoje aqui, quando eu cheguei, estava o Dani e o outro irmão arrumando aqui, né? E eu sou brincalhona, né? Tem uma carona de séria, mas eu sou brincalhona. Aí estavam os dois aqui arrumando. E aí eu lá do fundo gritei, ô Glória! Aí o irmão, irmã do céu, que susto! Eu falei, Jesus vem assim, viu? Vai ser a trombeta. E aí, está preparado? Vigia, viu? O outro aspecto, que também tem a ver com a vigilância, né? A oração, irmãos, é a resposta da vigilância. Olha que interessante, não é? Eu vigio, entendo, consigo discernir a situação e taco fogo no diabo na oração. Não é? Sou assertiva. Vou conseguir, estou discernindo ali e baseado nisso eu oro. Entende como muitas vezes a gente está clamando por algo e a gente não tem nem ideia. Eu vou contar um último exemplo.
essa pessoa que eu comecei a assessorar, quando eu comecei a assessorá-la, eu falei assim, bom, o negócio é o seguinte, vai ter vespeiro aqui, viu? Estamos mexendo no vespeiro. Está preparada? Falei, ok, vou assessorar, eu faço estruturação e tudo mais. Falei, mas Deus vai trazer limpeza. Porque a gente não vai agir segundo o que você vinha agindo, não. A gente vai olhar a empresa, vai entregar os aspectos da empresa, porque, irmãos, eu não faço nada para a terra, não, irmãos. Nós estamos trabalhando para o reino. Deus precisa estabelecer o reino dele, onde está a sua empresa, na minha casa, na nossa família. E, amados, questão de um mês, Deus começou a fazer uma faxina ali. E eu tenho certeza que vai fazer muito mais, porque Deus é Deus. Mas primeiro, não sair falando, não. Vamos buscar. Aqui, peraí, vamos entender aqui. Vigia, não abre sua boca, não fala nada. A gente vai clamar com assertividade. A partir daí, o Senhor vai começar a te dar discernimento. Amados, uma hora ela vai contar o testemunho aqui para vocês entenderem. A limpeza e aquilo que Deus... Assim, eu tenho certeza que vai prosperar muito, porque quando a gente põe o foco no reino de Deus, e é uma pessoa que está totalmente focada no reino de Deus, e é o que a gente vai viver nos últimos dias, viu, irmãos? Pode prestar atenção. Tem muita gente aí que tem muito que, se não estiver vigiando, meus filhos, a gente é filho de Deus. Então vigia. Coloca tudo na mão de Deus. Não entre em contrato ilícito. A vigilância, ela te faz fazer parceria e caminhar com aquele que caminha com Deus, viu? Porque às vezes a gente faz as sociedades e questões que não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? E por fim, para fechar, quando a gente traz o aspecto da vigilância, né? A vigilância, ela te traz o quê? Ela te orienta em relação aos seus pensamentos, né? Em relação aos seus sentimentos, as palavras e ações, que é o que a gente está falando aqui, não é? Para que você possa, a partir daí, andar segundo a vontade de Deus e não a sua. Eu não conheço esse casal aí que está aí, eu não conheço. Mas Deus tem limpeza para fazer, viu? Deus tem limpeza. Às vezes, tem situações, irmãos, que a gente escolhe. Mas quando a gente consegue discernir, o Senhor direciona a gente para o lugar certo. Então, Ele vai começar a incomodar o coração de vocês, para que realmente o Senhor traga de maneira plena aquilo que Ele tem a fazer na vida do casal. Eu não sei se é um casal, é casal? Na vida do casal. É dentro da casa do casal e não é só dentro da casa do casal, não. Viu? É nos negócios. Então Deus vai afastar pessoas. Deixa Deus afastar. E deixa Deus trazer quem realmente Ele quer que seja uma aliança na vida de vocês, como foi Uri e Arão na vida de Moisés, como foi Ruth na vida de Noemi, como foi Jonathan e Davi. Pessoas fiéis, não pessoas que estejam só interessadas, viu? Orem sobre isso, sejam assertivos e vigiem em relação a isso. Porque, irmãos, muitas vezes Deus traz pessoas, a gente acha que é de Deus, né? Opa, isso aqui é de Deus, ei, que bênção esse contrato. Isso foi outra coisa, estava conversando com a moça. E ela falou, gente, glória a Deus, como a gente está... Tem cliente vindo. Deus manda cliente. Deus manda. Quando você está no propósito certo, você não precisa correr atrás não, tá? Deus manda. Só que precisa vigiar. Vigia. Amém, irmãos? Um outro aspecto, né? Aqui ainda falando desse significado. O Senhor, quando você vigia, Ele separa o que é influência positiva e o que é influência negativa. O que são pessoas que estão entrando no teu caminho para causar tropeço. Esses dias eu falei com uma irmã e falei, irmã, não faça esse negócio aí. Uma irmã muito próxima. Falei, o seu foco agora é outro, irmã. Vigia com isso.
Mas a gente, muitas vezes, o nosso coração, irmãos, é enganoso. E a gente prefere escolher o desejo do nosso coração. E isso traz o quê? Traz peso, né? Traz tropeço. Então, que nós possamos nessa manhã, amados, realmente vigiar. Presta atenção numa coisa. Quando você começar realmente nesse propósito de vigilância antes de abrir o bocão, isso aí, blá, 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 porque às vezes a gente, é outra coisa, a gente recebe uma bênção, aí a gente já sai, né? Falando, e Deus mandou você falar? Tem coisa que eu não conto aqui não, viu, irmãos? Sou eu e Deus, ó. Eu e Deus. Não é nem com a minha família, porque tem coisa que você não tem que falar nem para a sua família. É para Deus só. Tem muita gente que começa a caminhar para trás, ao invés de ir para frente, prosseguindo para o alvo, porque sai abrindo o bocão, né? Não é? Cuidado, vigia. Tem coisas que Deus vai falar, isso você fala para a sua família. Só que vai ser difícil, viu? Não é fácil vigiar, não. Não é fácil. Porque às vezes a gente pega um atribulado, não é? Aí a gente já vai lá querer abrir a bocona, né? Porque a pessoa incomoda a gente, não é verdade? Mas quando você começa a praticar a vigilância, você vai ser mais eficaz na sua oração. Você vai evitar a tentação. Você vai estar focado em Deus. E essa oração vai ser a resposta da sua vigilância. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar agora, glória a Deus, que nós vamos abrir para testemunhos. Deus é um Deus que Ele pode tudo. Que o Senhor venha nessa manhã nos dar vigilância. Essa moça aqui, ó, que está do lado do jovem, o jovem é o Elias, né? É o Elias, ô glória, esse Elias aí, Deus vai usar ele. Acho que é a outra ali, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o rosto. Ah, não, é ela mesmo. Na segunda-feira eu ia até você, não consegui chegar até você, né? Mas o Senhor está tratando, viu? Sua área sentimental, viu? Deus está trazendo restauração, tirando toda opressão, viu? Não conheço você, mas Deus me mostrava, desde a segunda que eu estou para falar com você. Aí eu acabei chegando na outra irmã lá, e não cheguei até você. Mas Deus está trazendo hoje restauração na sua área sentimental, viu? Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Os seus sentimentos Ele está tratando, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa manhã, Senhor, obrigada porque o Senhor é Deus fiel, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória nas nossas vidas, manifesta a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua graça, manifesta, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, o Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, santifica, Senhor, a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa alma, o nosso coração, os nossos olhos, a nossa boca, Senhor, nos dá vigilância, Pai. Que possamos vigiar, Senhor. Tira os nossos olhos das coisas desse mundo. Tira os nossos olhos da circunstância, ó Pai. Senhor, visita cada irmão nosso que está online, Senhor. Nós selamos todas as orações dessa semana. E nós declaramos, Pai, libertação, salvação, cura, provisão espiritual, sentimental, material. Senhor, pessoas que entraram aqui nessa manhã enfermas na alma, no corpo, no espírito, que sejam curadas. Pessoas que estão online, Senhor, que sejam curadas. Meu Deus e meu Pai, queima, Senhor, toda a palha, Senhor. Queima, Senhor, toda a frieza, toda a mornidão, Senhor. E que em nome de Jesus, o Teu reino seja manifesto, Pai. Nós oramos também pela aposentadoria do pastor Daniel. Nós temos convicção do Teu agir e efetuar, Senhor. Senhor, surpreende Teu filho, abençoa ele, a família dele, abençoa, Senhor, esse propósito de maratona, de oração, os cultos de quarta-feira, e que mais e mais o Senhor use a vida do Teu filho para honra e glória, somente do Teu nome. Abençoa todos os irmãos que estiveram aqui nessa semana. Nós temos
convicção, Pai, da vitória e de testemunhos sobrenaturais para a honra e glória somente do Teu nome, Pai. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos abrir agora para testemunhos. Vem aqui, dá seu testemunho com alegria. Vigia no tempo, kkk, porque tem bastante irmão querendo testificar. Então vigia, seja objetivo, porque hoje, irmãos, vamos fazer um ato profético hoje? Vamos fazer? Não vai sobrar tempo de tanto testemunho. Amém, irmãos? Quando Deus curou ali os 10, só um voltou. Então, irmãos, não seja aquele que não volta. Seja aquele que vem correndo testificar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Pode vir, amada. Em nome de Jesus, até o